Senhor Jesus nessa noite. E agradecer a Ele por 19 anos na presença dEle, servindo, adorando e podendo gastar um pouquinho do meu tempo para Ele. Eu estou assim sentindo muita presença do Senhor. Muito mesmo. Porque o Rei está aqui. E quando a gente está diante de um grande Rei, a gente se debruça. Nós abaixamos a nossa cabeça em honras e glória ao nome dEle. E devemos reverenciar o nosso Jesus amado. Ele merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor, todo o agradecimento por 19 anos que estamos aqui na AD Jabaquara, servindo, adorando, exaltando. Ele tem sido tremendo, maravilhoso. São grandes as vitórias. Grandes as vitórias. A gente só conta as vitórias, mas as lutas a gente deixa para lá. Porque sem luta não tem vitória. Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu orei e pedi ao Senhor uma palavra. O Senhor me deu aqui. Só um momento, que eu vou limpar meu óculos, porque está difícil. Está manchando toda hora. Quando chora, aí o óculos não consigo enxergar. Tentar secar lá. Agora vai. Agradecer também toda a minha família que está aqui. A minha família, né? Da minha mãe, as minhas irmãs, minha sobrinha Nice, minha irmã Maria. Então, eu quero agradecer a todos que vieram aqui, né? Para adorar o Senhor. Que é para Ele e por Ele são todas as coisas. Obrigado pelo esforço de estarem aqui. Eu vou trazer uma palavra no livro de 2 Crônicas. Gostaria que colocasse ali 2 Crônica, 21 em diante, por favor. Eu vou ler ali, porque aqui está muito pequenininho. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos neonitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedim. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo, e adeste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário e honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não as destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Estou até aí, irmão. Obrigada. Então, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração,
Eu sei que Deus vai falar ao coração de cada um aqui, porque Ele falou ao meu e tem me despertado, tem me ensinado aqui. Então, nós vamos aprender algumas lições com Josafá, como esse rei que foi temente ao Senhor, que fez, que agradou aos olhos do Senhor. Algum momento dele ele se deixou de fazer, mas na maioria das vezes ele estava sendo fiel e temente ao Senhor Jesus. Eu coloquei um título aqui nesta palavra que o Senhor colocou ao meu coração: uma posição de total dependência de Deus. A batalha pertence ao Senhor. Eu sei que Deus vai falar aos nossos corações através desta palavra de total dependência dEle. Que possamos aprender a ser dependente do Senhor Jesus. O rei Josafá, ele se viu em uma situação muito difícil, porque vinha 3 reinos contra ele para acabar com a terra de Judá. E naquele momento, o rei Josafá, ele se viu com medo. Porque quando a gente não sabe o que fazer, igreja, nós ficamos apreensivos e ficamos com medo. Porque era um povo muito difícil de vencer. Era praticamente impossível. Porque eles se juntaram para matar o rei Josafá e matar o povo, todos que estavam ali, o povo de Judá. Então ele se viu numa situação muito difícil, sem ter o que fazer. Porque o exército que ele tinha não era o bastante para enfrentar 3 povos. Né? Então ele foi fazer o quê? E aí que a gente vai aprender a lição com o rei Josafá. Ele foi buscar o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Esta é uma das primeiras lições a aprender com ele. Buscar a Jesus quando você sabe que não tem mais o que fazer. Que tudo que você pôde fazer, você já fez. E ele se viu numa situação complicada naquele momento. Existia todo um povo atrás dele, dependendo de uma ordem dada por ele. Então, a responsabilidade dele não era só com a sua vida, mas sim com a vida das outras pessoas a quem ele estava ali reinando, né? Então, o que a gente aprende aqui, que ele parou tudo. E às vezes o medo pode nos parar por um momento. Só que ele parou e pensou e falou assim: não posso sozinho, é impossível. Eu vou buscar aquele que pode todas as coisas. E ele foi buscar o Senhor. Coloque aí para mim 2 Crônicas 20 e o 3, por favor. 2 Crônicas, o 20 e o 3. Só para a gente relembrar. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Esta é uma grande lição para nós. Quando nós estivermos numa situação difícil e que a gente vê que não tem o que fazer, vamos correr para os pés de Jesus. Vamos buscar o Senhor em oração. Vamos jejuar. Vamos clamar a Deus, porque o Senhor vai vir ao nosso socorro. E foi isso que é isso que aconteceu com ele, e que nós vamos aprender daqui para frente, que o socorro vem do Senhor. Quando tudo parece impossível aos nossos olhos, nós clamamos ao Senhor, que pode todas as coisas. Ele não ficou parado. Botou o povo para orar, para jejuar, com o mesmo propósito. Igreja, nós precisamos buscar o Senhor, colocar nossa família em oração, colocar a igreja em oração, com o mesmo propósito, para que o Senhor venha ao nosso socorro. Porque nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Quantas vezes nós vamos buscar em tantos lugares, em tantas pessoas, não que seja errado você buscar a ajuda de alguém, uma palavra, uma oração, não é errado, mas busque o Senhor em primeiro lugar. Porque quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, isso demonstra para o Senhor Jesus que nós confiamos nele plenamente e o honramos.
Nós vamos dar toda a honra e toda a glória a Ele. E vamos dizer assim: Pai, eu dependo do Senhor Jesus. Eu dependo de Ti, como fez o rei Josafá. Ele se viu sem ter o que fazer, sem ter mais a não ser confiar no Senhor. E não é assim na nossa vida hoje em dia. Quantas vezes a gente vê em situação que é impossível aos nossos olhos, causas impossíveis. Então o que você tem que fazer? Aprender com o rei Josafá. Vai para o joelho, vai para a oração, peça socorro ao Senhor. Não fique parado com medo. O medo pode te parar por um momento, mas ele não pode deixar você sem fazer nada. Você tem que pegar esse medo e se impulsionar para orar e buscar a presença do Senhor, pedir socorro a Ele. Josafá fez 3 coisas. Ele admitiu não ter força. Admita para o Senhor que você não consegue sozinho. Admita para Ele que você precisa dEle na tua vida. Ele admitiu que não sabia o que fazer. Quantas vezes na nossa vida a gente não sabe mais o que fazer? A gente olha para um lado e para o outro e não vê mais saída. E foi isso que aconteceu com ele. Aí ele disse assim: vou colocar os meus olhos no Senhor Jesus. Vou pôr os meus olhos em Deus. De lá virá o meu socorro. Ele é o meu socorro bem presente. E assim o rei Josafá fez. O que Deus faz quando nós admitimos todas as nossas fraquezas e que precisamos do Senhor Jesus e que precisamos ser dependentes do Senhor para que Ele lute as nossas batalhas. Ele vem e tira o medo da gente. Ele bota uma força que a gente não tem por nós mesmos. Ele vai dar ouvidos ao Senhor. E quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, obedecendo a Ele, a vitória é certa. A vitória é certa na tua e na minha vida. E Deus é quem cuida de nós. É Deus quem cuida da tua família. É Deus quem cuida das suas causas que você coloca nas mãos dEle. Então você precisa colocar diante dEle as suas fragilidades. Fala para Ele que você não tem força. Fala para Ele que você não sabe o que fazer. E seja dependente dEle totalmente. Deus, Ele vem te dar vitória, Ele tira o seu medo. Ele orou porque ele precisava de uma resposta. Ele precisava de uma resposta, o que fazer, como enfrentar aqueles povos que vinham diante dele, os soldados que vinham para matar todo o povo, inclusive ele. Ele foi pedir e orar ao Senhor. Deus, Ele tem um plano para nos libertar, antes mesmo do problema aparecer. Eu achei muito interessante esta palavra, porque o Senhor está além, está lá, está aqui. Tudo que vai acontecer com a gente daqui 5 minutos, daqui 1 ano, Deus não está alheio a nada na nossa vida. Ele não fica lá surpreso a nada que aconteça com a gente. Ele está atento a tudo que está acontecendo nas nossas vidas. E eu glorifico ao Senhor, porque Ele está cuidando da gente o tempo todo. Ele não fica lá no céu esfregando as mãos, balançando, descansando, alheio às nossas dificuldades e problemas. Não, Ele está atento a tudo. E quando a gente admite a dependência dEle, aí Deus entra em ação. Coloca aí 2 Crônicas 20, 12, por favor. Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Voltem os seus olhos para o Senhor Jesus. Peça socorro a Ele, clame por Ele. Ele vai te atender. Ele tem a resposta para qualquer dificuldade, para qualquer problema. Se é um filho desviado, se é uma cura, se é a solução para o seu casamento, ore ao Senhor, coloque diante dEle, Ele tem a resposta. Porque quando nós tentamos resolver as coisas sozinhos, a gente fica cansado, a gente fica frustrado, decepcionado e triste, porque a gente tentou com as nossas forças. E quando a gente tenta com as nossas forças, dificilmente dá certo.
E a gente fica decepcionado, porque não conseguimos atingir o objetivo. E Deus, Ele fala para a gente pedir a Ele e buscar a Ele. E Jesus disse assim para nós: sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Coloca João 15:5 aí, por favor. Deus, Ele é tremendo. Ele está aqui. Eu sinto a presença do Senhor. A bondade dEle está sobre nossas vidas. Ai de mim se não for o Senhor Jesus. Eu sou a videira e vocês... 15:5? Tá. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Só para confirmar a palavra, para você ver e ler a palavra do Senhor, como Ele está com você, que você sem Ele não é nada. Você depende dEle. Trago você nessa noite para ouvir esta palavra, para você entender e se colocar na presença do Senhor como um servo que depende do Mestre. De um rei que está aqui presente no nosso meio, nos alegrando, nos avivando, dizendo que Ele está pronto para nos socorrer. E porque sem fé não podemos agradar a Deus, sem confiar nele, sem crer na palavra do Senhor, é impossível agradar ao Senhor. Ele é o canal através do qual recebemos dele todas as coisas. Todas as coisas vêm do Senhor e todas as coisas são para Ele. Que possamos descansar nele. E descansar nele não significa não fazer nada. É sim orar, confiar e obedecer a palavra do Senhor. Nós não precisamos de um plano B. Por quê? Porque está tudo no controle do Senhor. E às vezes a gente não faz assim. Bem, se esse aqui não der certo, eu já tenho esse aqui já certinho. Então eu vou correr por esse lado. Mas o Senhor diz que não é preciso. Você que confia no Senhor, que crer na bondade do Senhor, você não precisa de um plano B. Porque se Ele não vier ao seu socorro, quem mais vai vir? Porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então você não precisa de plano B. E outra coisa que a gente aprende com o rei Josafá, para a gente ter cuidado com as vozes, elas podem nos confundir. O inimigo das nossas almas, ele pode nos confundir com muitos pensamentos, ao contrário à palavra do Senhor. Ele pode dizer para você assim: você não vai conseguir. O medo pode invadir a tua alma e dizer para você: não vai conseguir, não faz isso não. Não vai em frente, não seja crente, não aceite a Jesus. Aqui no mundo é melhor. Aqui no mundo tem alegria, mas a alegria do mundo ela é passageira. A de Jesus é para sempre, ela é completa. E ela está garantida lá no céu de glória, para um dia nós morarmos lá com Ele. Então o inimigo das nossas almas, ele pode sussurrar aos nossos ouvidos coisas para nos tirar da presença do Senhor e dizer que não vai conseguir. Podia dizer lá para o rei Josafá: não adianta você ir lutar, porque você vai perder. Você vai perder, porque de lá é muito grande, são 3 povos vindo de encontro a você e vai te matar e você não vai vencer. Mas ele não deu ouvidos a nenhuma voz que chegou até ele. E sem a ajuda de Deus, não podemos mudar nada em nossas vidas. Você precisa da ajuda do Senhor para mudar algo na sua vida. Você não muda ninguém. Você não muda nem você mesmo sozinho se você não tiver a ajuda do Senhor Jesus. E Josafá nos ensina a buscar a presença do Senhor o tempo todo, para que a vitória ela seja garantida na nossa vida. Quando tudo estiver difícil, entrega ao Senhor. Faz como fez Josafá. 2 Crônica 20:20, por favor. Aleluia, glória a Deus. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Tenham fé na palavra do Senhor. Tenham fé no que Jesus está dizendo para você. Você é mais do que vencedor. Você não é um perdedor. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Se esperarmos no Senhor, Ele fará algo maravilhoso.
O que esperam no Senhor serão os que recebem a resposta. E Isaías 40, por favor, 29. Aleluia. Estou quase encerrando. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Por favor, o 31 do mesmo. Aleluia. 31. 31. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aquele que espera no Senhor, você espera em quem? É nos outros, é nas pessoas, ou você espera no Senhor, naquele que pode todas as coisas, que age ao seu favor. A resposta do Senhor, ela é certa. A resposta do Senhor era para ele não temer, porque a batalha não era deles. Glória a Deus. A batalha é para o Senhor. Ele luta por você. 2 Crônica 14 e 15, por favor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas. Acho que não é esse aí, não. 2 Crônica 14, 15. É isso mesmo, é. Onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e seguiam, voltaram para Jerusalém. Bota o outro, 16, por favor. 14 e 16. Aleluia. Deus tremendo. Então eles falaram que eles não iam lutar sozinhos. Jesus falou assim, ó, você não vai lutar, eu vou lutar esta guerra. Pode deixar assim mesmo. Eu vou lutar esta guerra por você. Esta luta não é tua, esta luta é do Senhor Jesus. É Ele que vai guerrear, porque Ele é o general de guerra. E Ele está aqui nesta noite para lutar por você, para lutar pela tua família. Ele está aqui para lutar pela tua vida. Você não está sozinho. E a palavra do Senhor diz que Ele vai lutar esta guerra por você. E assim foi que o Senhor confundiu os inimigos. Assim devemos fazer, entregar nossa vida nas mãos do Senhor, obedecendo a direção que Ele nos dá, mesmo que não entendemos. Ele sempre sabe o que faz. E sempre faz o melhor. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Sou feliz por amar a Jesus. Eu sou feliz por dar ouvidos à voz do Senhor. Eu sou feliz por Ele me escolher. Não mereço nada da parte do Senhor, mas Ele é maravilhoso. Toda honra e toda glória a Ele. Ele está lutando ao nosso favor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Tudo Ele vai fazer por você, se você entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Aceite ao Senhor Jesus. Deixe Ele guiar a tua vida. Deixe Ele lutar as suas batalhas. Dependa do Senhor Jesus, não dependa das suas forças, nem financeiramente, nem de inteligência. Dependa do Senhor em todos os sentidos da tua vida, entregando a Ele os teus caminhos, a tua vida, para que você tenha sucesso nele, para que um dia a gente venha se encontrar com Ele nos céus de glória. Você precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. Venha você como você está, com a sua bagagem, com suas dificuldades. Coloque tudo diante do pé da cruz. Existe um lugar maravilhoso para você colocar todas as suas dificuldades e problemas e dores aos pés da cruz, onde ali foi derramado todo o sangue por você e por mim. Deixa Ele socorrer a tua vida. Entregue a tua vida. Nós que estamos aqui já servindo ao Senhor por muito tempo, adorando o Senhor, não desista do caminho do Senhor, seja fiel ao Senhor, porque Ele sempre sabe o que fazer e como fazer. Ele lutará por você. Aprenda a entregar os teus caminhos nas mãos do Senhor. Ele vai fazer o melhor. Coloca Isaías 43 e 13, para eu poder encerrar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Depois gostaria de chamar a Carol para vir louvar comigo o hino. Nestes dias mais antigos, eu o sou.
não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo, Senhor, na tua vida e na minha vida, não há inimigo que vem contra a tua vida para pelejar e tirar você da presença do Senhor. Não há nada impossível aos olhos do Senhor. Deixa essa guerra da tua vida para o Senhor lutar por você. Entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Confia nele. Seja fiel ao Senhor. Não deixe as coisas do mundo tirar a tua atenção. A guerra está travada no mundo espiritual, querendo tirar você da presença do Senhor, querendo tirar você da casa do Senhor, tirar você de adorá-lo, de exaltar e de se entregar em adoração, em louvor. Não deixa as vozes do inimigo vir de encontro aos teus ouvidos, que você não consegue, que você não vai. Ore e entrega a tua vida para o Senhor, entregue os seus dias. Recuse o mundo, recuse os prazeres do mundo, recuse os pratos do inimigo. O Senhor tem lutado por você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus, Ele é tremendo, igreja. Vale a pena você deixar tudo por amor ao Senhor Jesus. Vale a pena adorar o Senhor, se entregar, porque Ele tem o melhor para a minha e para a tua vida. Que Deus possa falar muito, muito mais no teu coração e te alegrar. E que você saia daqui com uma vitória nas tuas mãos que você veio buscar. Mas adore ao Senhor e exalte a Ele. Queria a Carol do Auni viesse para a gente poder louvar ao Senhor. E você adore ao Senhor e preste atenção na letra desse louvor. Quero agradecer a minha oportunidade. E agradecer a Deus, honras e glória ao nome do Senhor. Coloque a letra aí, por favor. Aleluia. Adore o Senhor. Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Aleluia. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Adora o Senhor. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz
Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegra Deus ao teu andar. Glória a Deus, glória a Deus, fala, toca-me com brasas do altar. Fala, fala, Deus, sim, alegra Deus ao teu andar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Obrigada, Carol. Glórias a Deus. Aleluia.